Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos analisar hoje a partida entre Sergei Karjakin contra Vladimir Kramnik, jogada no torneio de candidatos 2018, na data de 20 de março de 2018. Round número 9, um round muito interessante, duas partidas não tão legais, mas duas partidas muito fascinantes. Eu acredito que depois eu devo gravar um vídeo separado na do Caruana contra o Ding Liren, que foi muito interessante, algumas coisas, não ela inteira, mas já a parte do final, onde os dois estavam com apuro de tempo e o Caruana estava com a posição ganha e deixou a chance passar de disparar ainda mais na liderança. Mas enfim, vamos dar uma olhada aqui na batalha de russos do round número 9. Karjakin no início da partida com C4, abertura inglesa. Kramnik respondeu com E6. Ambos os jogadores conhecem bem, né, essas linhas da inglesa. Temos cavalo C3, D5, D4, cavalo F6. Logo, a partida transpõe as linhas do gambito da dama recusado. Depois de peão toma em D5, cavalo toma em D5. Vemos aí uma espécie de Grunfeld, só que no gambito da dama, né? Onde as brancas jogam E4, expulsando o cavalo, e as negras permitem que as brancas tomem o centro de vez, e as negras vão vir com estratégias, claro, de atacar justamente esse centro. Primeiro com C5, as brancas jogam lance torre B1, bastante lógico, aproveitando a coluna aberta. Depois de bispo E7, temos cavalo F3, desenvolvendo, roque, H4, uma ideia muito padrão nessas linhas é justamente você desenvolver a torre através de torre H3, por exemplo, e quando esse bispo sair, talvez para C4, talvez para D3, mas você trazer o rei para F1, não rocar, né? Geralmente são ideias nessas linhas. A gente já viu de algumas partidas no torneio bastante semelhantes. Depois de peão toma em D4, peão toma em D4, tivemos cavalo C6, H5, avançando ainda mais o peão. E aí temos F5, o ponto é justamente atacar o centro das brancas e, claro, atacando o centro das brancas, você também liberar a coluna F para a sua torre. Depois de peão toma em F5, muito interessante, dama A5 para você recapturar de dama. Depois de bispo C3, temos H6, impedindo um H6 das brancas. E depois de bispo D3, a dama vem para G4. E aqui novamente, como a gente tinha mencionado, a ideia de jogar rei F1. O rei está de certa forma seguro ali. E as brancas planejam agora justamente ideias de torre H3, por exemplo. Aqui nessa posição, as negras seguiram com o lance E5. Eu quero mostrar para você uma linha que seria um pouco mais correta, que é justamente o lance bispo F6, né? Não seguiu na partida, mas seria talvez a melhor forma de proceder, colocando mais pressão nesse peão. Depois de algo do tipo torre H3, tá? Atacando aqui, né, para ameaça de torre G3, algo do tipo cavalo E7, depois de talvez bispo B4, uma cravadinha nesse cavalo, né, para se o cavalo sair ganhar qualidade, B6, com posterior bispo B7, e o jogo continuaria tranquilo. Mas E5 mostra, o Vladimir Kramnik diz o seguinte com esse lance, ele diz, ó, eu não tô aqui pra brincadeira não, tô aqui para tentar ganhar, tô vindo com tudo, e agora ameaçando de fato um E4, né, logo em seguida com um garfo no bispo e no cavalo. Como proceder de brancas? O Karjakin segue com o lance D5, atacando o cavalo das negras. E as negras seguem com E4, contra-atacando. Ok, temos trocas. O peão toma o cavalo em C6, peão toma o cavalo em F3. E aqui as brancas recapturam o peão, de fato agora atacando a dama. Eu te pergunto, como você recapturaria o peão se você tivesse com as peças negras? O Kramnik recapturou com a torre. Torre toma em F3. Isso é um erro, tá? As brancas estão muito bem na partida nessa posição. Esse par de bispos é excelente. Essa torre aqui pronta para vir para o jogo, né? Ameaçando agora. Peão toma o peão em B7. Tá? Tem ideias também possíveis de torre G1 aqui, que as
negras também precisam ter muito cuidado, né, atacando indiretamente essa casa. Então as negras têm que ter muito cuidado. As brancas têm mais opções, né, já que elas completaram de certa forma o seu desenvolvimento, né, para trazer essa torre para o jogo é muito simples, né, você traz ela para G1, enquanto que você ainda tem um bispo para desenvolver, um bispo talvez não tão bem colocado aqui. As brancas já estavam um pouco melhores. Talvez a melhor forma de você continuar lutando contra a iniciativa das brancas seria justamente tomar a dama, tá? E aí depois de algo do tipo troca de damas, por exemplo, se as brancas jogassem rei E2, ativando o rei para um final de jogo e atacando a torre, o lance torre F8 agora garante um jogo tranquilo. Não um jogo tranquilo, mas um jogo mais, como é que eu posso dizer, resistente, né? Um jogo não tão fácil para as brancas. Poderia ser algo tipo torre de HG1, como eu disse, atacando a casa G7, e depois de algo tipo bispo G5, impedindo a captura. C toma B7, torre B8, as brancas estariam aí provavelmente capturando esse bispo, mas ainda seria a melhor forma de você prosseguir. Depois de rei E2 na nossa variante, né? Só para você não se perder, eu vou voltar. Se algo do tipo dama toma, que talvez seria a forma mais resistente, dama toma, torre toma, rei E2, tem um lance aqui que é bispo G4, que parece fazer todo sentido, né? Você defende a torre e ainda alinha o bispo contra o rei inimigo. Não funciona tão bem, e a ideia é você jogar justamente o torre de HG1, atacando indiretamente o peão em G7. Aí, vamos supor, torre G3, né? Um lance tranquilo, torre saindo, cheque é descoberto. O rei pode vir para D2, você pode inclusive trazer outro bispo para G5, e rei C2, é muito interessante essa corridinha do rei. Depois de torre toma, torre toma, bispo F3 saindo do ataque, C7 garante a vitória para as brancas. Então essa ideia de C7 é muito forte. E em alguns casos C7, em alguns casos peão toma. Não aqui peão toma porque tem esse bispo para recapturar, né? C7 aqui garante a vantagem e as brancas têm um jogo totalmente vencedor. Mas na partida seguiu torre toma, e esse é um péssimo lance para o Kramnik. De verdade, aqui as brancas têm de vez a oportunidade de vencer a partida. O problema é que a combinação é um pouco complicada de ver, mas ela inicia, adivinha com quem? Pausa o vídeo e tenta descobrir. Tenta calcular o mais longe possível, de verdade mesmo. É um excelente exercício. Olha só, peão toma o peão em B7 é o lance correto. Depois de bispo toma, por exemplo, porque você vai ganhar ou a torre ou o bispo, né? E aí depois de bispo toma, não recapturar imediatamente, né? Mas jogar o lance dama B3 cheque primeiro. Você tem várias opções. Talvez a mais adequada seja trazer a torre para F7 cobrindo e só então tomar aqui. Supondo que a torre venha para a casa F8 atacando o peãozinho em F2, não tem problema. Pode jogar o lance dama E4 ameaçando mate ali em cima. E depois da troca de damas, por exemplo, não importa se a torre toma, rei E1 garante a vitória para as brancas, tá? As brancas têm um bispo por um peão em uma posição bastante confortável. Porém, todavia, entretanto, depois de torre toma em F3, o Sergei Kaiakin jogou um lance mais lógico, que não é ruim, tá? Mantém uma vantagem para as brancas, mas não é tão imediato, né? Não leva a vitória tão rápido quanto o lance peão toma em B7. O lance jogado foi o lance bispo E2, que faz todo sentido, claro. A partida durou só um pouco mais. Depois de torre toma o peão em F2 com cheque, uma vez que você vai perder a torre de todo jeito, então é melhor que leve um peão na conta, né? Rei toma em F2, bispo C5 cheque, e aqui agora a partida praticamente, depois de rei F1, dama F4 cheque, bispo F3, ela praticamente se explica sozinha, tá? Não vou nem mostrar nenhuma outra variante, porque basicamente é o que tem para ser comentado. As brancas têm a posição vencedora, tá? Tem uma torre a mais. A gente só vai ver como o Kaiakin agora consolidou, porque quer queira quer não, o Kramnik ele meio que improvisou, né? Ele viu que o lance era ruim, e aí ele começa a tentar improvisar um ataque baseado na atividade das peças. Ele vai tentar justamente trazer esse bispo para o ataque, trazer a torre para o ataque, e tentar improvisar alguma coisa e ver se garante pelo menos um empate. Mas o Kaiakin, claro, tem uma técnica muito boa, e numa vacilada dessa ele aproveitou com certeza. Então depois de peão toma em C6, bispo E1, traz aí, defende casas fundamentais, casas chave aqui. Depois de
bispo E6, tentando trazer um pouco mais de flexibilidade, né? Você agora mantém opções de cheque dos dois lados. Bispo H4, torre F8, ameaçando a captura do bispo. Rei vem para G2 defender. Rei H8, sem algum possível cheque chato também, né? Torre C1 ataca o bispo. A torre defende. Temos torre C3, colocando a proteção extra ainda no bispo. Temos torre D5, ataca a dama. E o ponto de você jogar o lance torre D5 é que depois de bispo tome D5, bispo tome D5, você agora tem uma configuração de peças aqui, né? Atacando de vez o rei inimigo. As brancas têm que jogar o lance torre F3, dama G4 cheque, bispo G3, bispo D6, a qualquer momento elas podem, né? Talvez capturar aqui, seguir torre H3, defendendo o bispo. É muito interessante, né? O Kayakin ter que defender mesmo estando com uma vantagem material tão grande. Depois de bispo E7, dama E2, bispo E4, interessante demais esse lance. E aí depois de dama F2, olha só que configuração engraçada, né? Colocando todas as peças uma perto da outra para defender. Depois de A5, A4, C5, tentando avançar os peões, mas mesmo assim isso não é suficiente. Torre H1, bispo vem para F6, torre E1, ataca o bispo sai do ataque, torre de E3 coordenando as peças, né? E depois de C4, dama vem para E2, ataca o peão, dama toma em H5, dama toma em C4 com trocas, depois de bispo D7, torre D3, as negras abandonaram, justamente pelo fato de que esse bispo está sendo atacado. Se ele sair, você tem vários cheques possíveis, e é só questão de tempo, né? Uma vantagem material tão grande para que o Kayakin vença de vez. E aí, bem, de novo, né? Aquela história, a gente não sabe o que está acontecendo com o Vladimir Kramnik, se ele está sentindo o peso da agenda lotada, dos torneios, enfim, bastante complicado até dizer alguma coisa, mas fica aí, né, a nossa palavra, a nossa expectativa que ele melhore e traga bons jogos pra gente novamente. O Kayakin venceu o Kramnik, como você pode ver nos nossos resultados de hoje. Resultado do round número 9. Wesley Sou, empate muito chato com o Grischuk, muito cedo inclusive. Nada a comentar, a não ser Wesley Sou não querendo tentar a vitória, né? Parece que já se conformou. Caruana contra Ding Liren, um jogo muito emocionante até o final, e que talvez eu traga em outro vídeo separado mais pra frente. Arônia contra Mamediarov, também um empate mais tranquilo. Round 10, a gente vai ter o dia de descanso, né? Amanhã, e aí a gente volta quinta-feira, dia 22, com o round tendo Mamediarov e Caruana, os dois líderes se enfrentando. Kramnik contra Arônia, aí agora já uma disputa na parte de baixo da tabela. Ding Liren contra Wesley Sou e Grischuk contra o Kayakin. Talvez tem tudo para ser uma das rodadas mais emocionantes do torneio de candidatos até agora. Como você pode ver, a classificação após o round número 9 não muda muita coisa, a não ser o Sergei Kayakin dando um pulo aí, né, indo para 4,5 pontos e encostando na galera. Se o Kayakin, quem sabe, manter a boa forma e vencer o Grischuk na próxima rodada, pode inclusive ter chances de vencer ainda o torneio, eu diria, tá? Mas claro, Caruana e Mamediarov ali ainda muito bem colocados e com grandes chances. Grischuk também, claro, se o Kayakin tem chance, o Grischuk também tem chance, então eu diria que os 4 primeiros ainda têm certa chance de vencer, com 5 rounds ainda para serem jogados. Bem, é isso, esse vídeo um pouco mais curto, mais simples, mas que não deixa de ser bastante importante também pra gente ver como é que tá o andamento. Bem, então é isso, eu complemento depois com o vídeo do Caruana e Ding Liren. Forte abraço pra vocês e até o nosso próximo vídeo quinta-feira. Valeu!